Fala pessoal, aqui é o professor Bruno de História. Vou dar uma aula rápida sobre o tema que está no título do vídeo e vocês podem e devem se aprofundar mais no tema, inclusive pesquisando com o auxílio da internet. É aquele esquema, né? Como já dizia o famoso filósofo brasileiro E.T. Bilu. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que vocês conhecimento. Vou deixar aqui uma dica importante para vocês. Vocês podem ouvir essa aula enquanto estão fazendo alguma outra coisa, naquele esquema de podcast, mas é importante que vocês consigam prestar atenção nas explicações. Lembrando que em qualquer momento vocês podem pausar o vídeo, assistir novamente, voltar em algum trecho que vocês achem importante e tirarem prints da tela caso achem necessário. Já vou me desculpando por qualquer barulho externo que possa interferir nesse vídeo e no final, provavelmente nós trabalharemos aí, irei explicar uma pequena atividade sobre o tema. É no esquema de como já detalhei para vocês nos momentos presenciais. Lembrando que qualquer dúvida estarei disponível nas redes sociais para esclarecimentos. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui um pouco sobre renascimento comercial, apesar desse não ser o nosso assunto principal aqui desta aula, né? Mas é bom que vocês tenham esse contexto para que vocês possam compreender melhor o tema que nós vamos nos aprofundar agora, beleza? Entre as principais características, né, os fatores fundamentais para essa realização de um renascimento comercial são uma moeda única, né? Lembrando, gente, que nessa época aí não era como nos dias atuais, tá? Que cada país, cada território aí já tem sua moeda, tal, né, oficial, por exemplo, trabalhando com um exemplo atual, né? O Brasil tem o real, né? Então, naquela época, eram vários reinos, vários territórios fragmentados, cada um tinha um valor diferente ali, né? De uma moeda diferente e tal. Aquela moeda que era estampada com o rosto do imperador ou do rei e tal, para que vocês consigam fazer essa relação, tá? Então, a partir do momento que surge uma moeda única ali para um território maior, né? Que nós vamos ver por que vai acontecer de ter um território maior mais à frente, né? Junto com esse idioma único, né? Por que tem um idioma único agora? Se antes você tinha um território ali que falava 6 línguas diferentes, né? Quando você transforma, né, em uma língua só ali, determina que aquela língua é a oficial, né? Junto ao dinheiro ali, né? Existe uma moeda oficial para aquele reino. Então, isso faz com que as pessoas comecem a se adaptar a um sistema, né? Um sistema padrão. E isso vai envolver um sistema padrão de pesos e medidas, um sistema único de impostos, né? Menos alfândegas e um maior mercado consumidor. Grande parte desses avanços, né, vão ocorrer por conta de uma classe específica, né, que ela vai ser desenvolvida ali durante o período que a gente conhece como sistema feudal, tal, né? O feudalismo ali e fim da Idade Média e tal. Esse pessoal aí que a gente conhece como burguês, né? Então, a burguesia ela vai impactar de forma profunda dentro desse sistema aí de pesos, medidas, né, moeda, tudo mais. Só que ela não vai fazer tudo isso sozinha, né? Ela vai ter o apoio, né, da nobreza lá, né, do rei, do imperador, dependendo do local, tal. E qual que vai ser, né, o importante papel que essa burguesia vai ter nesse período histórico, né? Do renascimento comercial ainda, hein, gente? Vai surgir esse desenvolvimento do comércio, né, das cidades, junto com o Estado moderno, que é aquele Estado absolutista, né, que existe a figura do rei, né, que centraliza todo o poder nas mãos do rei, né? Então o rei manda, desmanda, faz o que quiser, tal. E durante esse processo aí, esse período, né, vai surgir essa figura do burguês que vai promover um processo histórico que fica conhecido como Renascimento, tá? Então esse burguês ele traz com suas negociações a criação dos burgos, que dão origem aos grandes centros urbanos. E ainda no comércio, esses burgueses eles precisavam da proteção para os seus negócios, sendo vantajoso neste momento, tá, gente, realizar um acordo de cavaleiro com os monarcas do período. Assim, o burguês tinha acesso a estradas protegidas para transportar suas mercadorias entre as cidades, desde que pagassem impostos aos reis, sustentando a nobreza. Então, quando eu explico isso daí, eu costumo falar que é aquela questão, né? Uma mão lava a outra.
Mais para frente nós vamos ver que os burgueses não vão se contentar somente com essa com essa troca de favores, né? Enquanto eles estão pagando impostos, né? Os reis ali, os monarcas absolutistas, eles mantêm uma proteção tanto na questão das estradas, né? Quanto um protecionismo econômico mesmo, né? De evitar que outras pessoas possam comercializar dentro dos territórios, né? Só o burguês ali local ele vai conseguir fazer as negociações ali, né? E a cultura, ela passa também a ser um produto negociado, né? E os artistas passam a vender suas artes, né? Que aí nós vamos ver mais à frente as pinturas e esculturas renascentistas, né? E aí isso daí já no renascimento cultural. Então, com o decorrer do tempo, os burgueses se sentem limitados com a presença do Estado centralizado e forte demais e passam a exigir direitos políticos. Que é como eu acabei de falar, gente. Nós vamos conseguir ver aí durante essa aula que os burgueses eles vão se aproveitar da monarquia absolutista, né, para conseguir expandir o seu capital, né? Eles vão começar a acumular o capital e isso é o que vai dar origem mais à frente ao capitalismo, né? Mas por enquanto nós vamos ver um pouco do mercantilismo, né, que seria uma fase antes do capitalismo, né? E os burgueses eles vão se aproveitar dessa estrutura do Estado moderno, né? Aquele Estado gigantesco, né? Que cobra impostos e tudo mais, tal. Eles vão aproveitar dessa estrutura por um tempo e a partir de um momento que eles conseguirem se tornar um pouco mais independentes, eles vão perceber que o tamanho desse Estado, ao invés de ajudá-los, está atrapalhando, né? Principalmente na questão da cobrança dos impostos. De forma resumida, o mercantilismo foi práticas econômicas adotadas por governos europeus durante a fase, né, que é considerado inicial do capitalismo durante a Idade Moderna. Então, com o interesse de enriquecer a nação e reforçar o poder do Estado, esse mercantilismo ele vai durar até o século XVIII, passando por várias transformações e adaptações para adequar-se à realidade e à conjuntura econômica de cada país. Lembrando, pessoal, que a história ela é dinâmica, né? Então, em cada espaço, né? Em cada tempo, né? Em cada país ali, lembra de um território, né? Pensa um território qualquer. A cada tempo, determinada coisa está acontecendo naquele território, né? Então, a história ela é dinâmica. Às vezes, nós vamos ver o renascimento cultural, ele começa na Itália e vai expandir para o resto da Europa, né? Então, em alguns lugares demorou um pouco mais para chegar, né? Em outros lugares foi mais rápido o processo, né? A gente tem que lembrar que a história não é algo fixo, né? Concreto, travado, né? Está ocorrendo a todo momento, né? Então, nós conseguimos analisar, por exemplo, o renascimento cultural na Itália, ou em Portugal, ou na Alemanha, né? As várias faces ali do renascimento, né? Então, isso é só um exemplo, tá, gente? E voltando aqui para o mercantilismo, né? Uma característica fundamental do mercantilismo que vocês precisam lembrar é que existe uma forte intervenção do Estado na economia, tá? Então, o objetivo do mercantilismo é o Estado buscar riqueza por meio do acúmulo de recursos econômicos nos cofres reais. Então, quando a gente estuda, por exemplo, a colonização da América, né? O descobrimento da América aqui e tudo mais, que aí os países europeus, né, os principais ali, Portugal e Espanha, começam a vir colonizar a América, né? Eles começam a fazer o que aqui no Brasil? Extração, né, de todo o ouro, prata que eles encontram, né, todos os minerais, né, todas as pedras preciosas. Então, justamente porque eles adotaram, né, desse método do mercantilismo, né? Então, buscar riqueza por meio do acúmulo de capital, né? Então, eles buscavam em outros lugares, né, que existiam bastante recursos e traziam para os seus países. Como já foi dito também, né, o protecionismo é uma característica fundamental para o mercantilismo, né? Então ele tem a visão ali de proteger o mercado interno, formando vários monopólios, né? E o Estado passa então a ter condições de organizar e manter um exército, né? E expandir o poder administrativo. Então ele consegue melhorar a fiscalização, né, em relação à cobrança de impostos, estabelecer medidas protecionistas e essas concessões de monopólios
que favoreciam também a burguesia, até certo ponto, né? Que depois vai começar a desagradar a burguesia porque não existe concorrência, né? Quando você forma um monopólio, significa que você está concedendo, né, determinado tipo de serviço a somente determinada empresa, né? E para dar um exemplo aí, pessoal, sobre como funcionava esse mercantilismo, então no século XVI a Espanha utilizava o metalismo, né, que era a exploração de metais preciosos de suas colônias aqui na América. Aí no século XVII, vários estados preocuparam-se com o comércio externo, com o desenvolvimento do mercado interno e a indústria manufatureira no intuito de evitar as importações, mantendo a balança comercial favorável. O que significa essa balança comercial favorável? Significa importar menos produtos do que você exporta. Então, para você manter uma balança comercial favorável de um país, pensa o Brasil, né? País Brasil. Como que eu faço para manter a balança comercial do Brasil favorável? Você tem que exportar mais produtos para os outros países, né, para fora, do que importar. Então você produz mais para o mundo do que você consome do mundo, entendeu? Então é isso que funcionava na época ali, né? Os países europeus estavam preocupados com isso naquele período, né? Em exportar mais do que importar. E aí no século XVIII foi um momento em que essas colônias, né, passaram de apenas fornecedoras de matérias-primas para mercados consumidores, justamente para consumir os produtos industrializados dos países europeus, que não tinha mais para quem vender, né? Você vê, tipo, o pessoal na Europa se desenvolvendo e tudo mais, e todo mundo já tem acesso àqueles determinados produtos, e eles pensam, pô, para onde que a gente vai mandar agora o que sobrou, né? E aí eles começam a levar a matéria-prima daqui para lá e vender o produto pronto de lá para cá. Então, isso movimenta a economia durante esse período. Após essa introdução sobre o tema, né, do renascimento comercial, falamos um pouco sobre mercantilismo, falamos bastante também sobre a figura daquela classe social, o burguês, né, a burguesia. Por que que falamos sobre a burguesia naquela introdução ali, né? Justamente porque, novamente, ele vai aparecer no renascimento cultural, né? Falamos do renascimento comercial, agora estamos no cultural. Por que que ele vai aparecer no renascimento cultural? Porque ele é um artista, porque ele é o pintor, né? Ele é o personagem principal? Às vezes sim, às vezes não, tá, gente? Tem muito burguês que participou, sim, né? Como pintor e etc. Mas, por trás ali do renascimento cultural, você precisava de um financiamento, né? De uma pessoa que bancasse aquelas obras, né, incríveis ali do período renascentista, né? As pinturas, os quadros, os textos, né, as poesias e tal. E da onde saía esse dinheiro que bancava todo esse movimento ali na Itália, né, de forma inicial e depois vai se expandindo para a Europa? Em partes foi sim a figura do burguês, né, que influenciou, impactou bastante. Além, né, da burguesia, também existia o clero, que também era bem forte, né, a questão da igreja e tal. Nós vamos ver muitas pinturas com com questões religiosas, né, questões religiosas. Só que a gente vai trazer bastante, né, a característica desse movimento renascentista para o humanismo, né? Então, o Renascimento Cultural ele foi um movimento que teve início na Itália, no século XIV, e se estendeu por toda a Europa até o século XVI. E o traço marcante do Renascimento é o humanismo, composto pelas seguintes características: a razão, então, com base na convicção de que tudo se podia explicar pela razão e pela observação da natureza. Nós vamos ver mais à frente alguns personagens conhecidos por vocês aí, né? E mais à frente a gente vê, né? Para entrar com detalhes nessa questão da razão. Existia também o antropocentrismo, que seria o homem no centro do universo. Então, tudo o que existe foi concebido e desenvolvido para satisfação humana, né? Lembrando que a gente está saindo de um período chamado Idade Média, em que Deus era o centro do universo, né? Então, o pessoal era muito religioso, não dizendo que entrou na Idade Moderna e acabou a religião, né? É muito pelo contrário. Até hoje nós temos a grande influência das religiões na nossa sociedade, né? Então,
por um momento aí o homem vai passar a ser o centro do universo justamente por conta dessa justificativa aí. E existe o cientificismo, né, que é a adoção do método científico para a investigação de fenômenos naturais e sociais. Então, para dar um exemplo, né, tudo o que a gente estuda hoje em dia, né, pegar as disciplinas mesmo escolares que vocês têm, né, às vezes no ensino fundamental de ciências, geografia, história, aí vai para o ensino médio, química, biologia, física, né, filosofia, sociologia, são todas ciências, né, que estudam determinadas coisas, né, para pegar o exemplo da história, né, a ciência que estuda as ações do homem no espaço e no tempo, né, para dar um exemplo. Então, existe um método científico para a gente estudar a história, né? A gente não está estudando com base em nada, né? Então, a ciência ela começa a se formar, né, de forma científica mesmo, né, nesse período. E vai existir também uma valorização do corpo humano e das emoções, principalmente nas obras. Então, quando eu for mostrar aqui para vocês algumas obras, vocês têm que prestar atenção nas emoções que aquela pintura está retratando, né? Que aquela escultura está passando, transmitindo, né? Então, o pessoal naquela época ela vai se importar bastante com a questão ali da valorização do corpo humano, né? Eles vão desenhar o corpo humano de forma mais perfeita possível, né? Semelhante ao nosso corpo de verdade, né? E principalmente essa transmissão da emoção, né? Dentro da própria obra. Então vamos falar um pouco sobre a arte nessa idade moderna, né? Muitos elementos da tradição clássica, como poesia, textos antigos, textos de teatro, técnica de artes plásticas e arquitetura, eram preservados por intelectuais que viviam nos arredores de Constantinopla, que até 1453 foi o centro do Império Bizantino, herdeiro da tradição clássica greco-romana e que estava localizado onde hoje a gente conhece como Turquia. Então estava no meio do caminho ali entre a Ásia e a Europa Ocidental. Portanto, a Constantinopla ela formava algo ali que conseguia buscar, né, e compartilhar conhecimento entre os dois continentes, né? Era um centro ali, um centro urbano, comercial e cultural, né? Então as pessoas compartilhavam conhecimento ali, compartilhavam negociações, etc., né? E o aumento do fluxo comercial e o crescimento da estrutura urbana nas cidades italianas passaram a atrair muitos intelectuais e artistas bizantinos. E aos poucos, as heranças culturais cristãs da Idade Média, como o gótico cristão, passaram a se mesclar com a tradição bizantina. Essa aqui embaixo é um exemplo de atividade que gostaria de pedir a vocês, né, já que vocês estão assistindo essa videoaula, que vocês pausassem aí nesse momento, escolhessem ao menos um entre esses 10 nomes que eu deixei aqui no slide e fizessem uma pesquisa, tá, pessoal? Todas essas pessoas aqui são dessa época considerada, né, um período de renascimento cultural, né? Então, Lorenzo de Médici, Nicolau Maquiavel, William Shakespeare, né? Então, são todas as pessoas aí que participaram desse processo, Galileu Galilei, né? Então, seria interessante que vocês pegassem um nomezinho aí, pesquisassem quem que foi, o que que fez, tal, né? De onde veio, né? O que que comia, né? Então, pessoal, fica a indicação, a sugestão dessa atividadezinha para que vocês compreendam como funcionava durante esse período aí, né? O que que essas pessoas importantes, né, para a nossa história, fizeram. Para dar continuidade aqui à nossa aula, agora eu vou trazer algo mais dinâmico aí para vocês, tá, gente? As tartarugas ninjas, que vocês já conhecem, né? Provavelmente vocês devem saber o nome dessas tartarugas já, né? Peço que vocês pensem um pouquinho aí no nome dessas tartarugas, tá? Vou passar aqui o slide. Então, vamos lá. Existe a tartaruga chamada Rafael, uma Michelangelo, outra Leonardo e outra é Donatello. Aí eu gostaria de saber se vocês acham que esses nomes foram escolhidos de forma aleatória, né? Só para nomear as tartarugas ali e tal. Ou se tem alguma base, né? Alguma relação com a história, né? Com pessoas que realmente viveram, né? Que fizeram alguma coisa de importante na história e tal. Para vocês, é aleatório ou é com base em algum personagem histórico?
Se vocês quiserem pensar um pouquinho aí, refletir sobre, é só pausar o vídeo, né? E agora eu vou dar continuidade aqui pra gente matar essa charada aí. Então, as 4 tartarugas ninjas são baseadas, né, nos famosos pintores renascentistas aí, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e Donatello, né? Então, pessoal famoso aí que todo mundo já conhece. Eu vou mostrar aqui algumas obras desse pessoal aí que vocês vão recordar, alguma vez na vida vocês já viram. E nós vamos compreender também que a Tartaruga Ninja ali, né, os filmes, os desenhos e tal, não tem só essa relação com os nomes, tá? Entre os personagens históricos e os personagens fictícios. Nós vamos ver que muito do contexto dos filmes ali e tal, algumas falas e tal, faz relação a esse período histórico, tá? Inclusive, o principal alimento que as tartarugas ninjas gostam de consumir, né? Não sei se vocês vão lembrar também, pausa o vídeo, dá uma pensada, o que as tartarugas gostavam de comer, né? No filme, né? Então, pizza, né? E não é uma pizza qualquer, tá, pessoal? Normalmente é essa famosa pizza chamada marguerita, né? E nós vamos ver um pouco sobre a história dessa pizza e também a relação que ela tem com a história real, né? E o real é com relação à nossa realidade e também com relação à realeza, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre Nápoles, que é o local que deu origem à marguerita, né? A pizza marguerita. Então, Nápoles é um daqueles lugares do mundo em que a gastronomia e a história andam literalmente juntos, né? E é a cidade berço de um dos pratos mais consumidos do mundo, que é essa tal pizza. E contudo, o que sabemos como registro histórico é que a receita original dessa marguerita foi concebida há mais de um século, na própria cidade de Nápoles. E ela foi criada pelo pizzaiolo Raffaele Esposito em 1880 para celebrar a ida da então rainha da Itália, Margherita de Savoia, e seu marido Humberto I à cidade de Nápoles. Conta-se que os ingredientes utilizados foram mussarela de búfala, tomate e manjericão, cujas cores fazem referência à bandeira da Itália. Então, só aqui, né, pessoal, a gente falou sobre o nome das tartarugas, que tem relação com pintores, escultores, renascentistas, beleza? E agora nós estamos falando sobre o alimento que essas tartarugas consomem nos filmes e desenhos, que é a pizza de marguerita, que também tem relação histórica que foi desenvolvida na cidade de Nápoles, que é na Itália. A Itália que foi o quê? Berço do Renascimento, né, pessoal? Acabamos de falar lá no começo da aula. Mas a relação com as tartarugas ninjas não acaba por aqui, tá, gente? Vou tentar ser bem rápido aqui também para falar um pouco sobre esse vilão, que é o conhecido aí Destruidor, né? Tentar jogar um laser nele aqui, ó. Dá uma analisada na estrutura aqui da armadura, como que ela é feita, tal. Lembra o quê? Lembra um soldado medieval, né? Meio samurai e tal, né? Algo antigo, né? Oriental. Algo que faz ideia ao passado, né? Se a tartaruga ninja ela tá vivendo ali o presente, né? O nosso presente, essa armadura nos remete ao passado. E é justamente essa a intenção de mostrar as tartarugas ninjas, né? Os renascentistas aqui, né? Combatendo o quê? O que é considerado ultrapassado, considerado obscuro, né? O da Idade Média lá, né? Aquela armadura da Idade Média, né? De um soldado medieval, né? Então a ideia da tartaruga ninja também passa por isso, né? Combater, né, o inimigo lá que é aquele ultrapassado. E só para usar aqui alguns exemplos também de como o Renascimento em Nápoles aconteceu, né? Então, Nápoles renascentista, nós temos aqui o edifício que se situa em Nápoles, que foi construído em 1600 por Domenico Fontana, um arquiteto suíço, e que contém estátuas dos soberanos de Nápoles. Então, nós temos aqui um palácio, né, que foi construído no período renascentista, né, e tem aqui várias esculturas que também foram construídas nesse período, né, de várias pessoas importantes para a história de Nápoles. Para concluir a nossa análise aqui sobre a comparação entre tartarugas ninjas e o período do Renascimento cultural, aqui vocês podem dar um pause aí, tirar um print, tá? Porque tem de forma resumida toda essa comparação que nós fizemos, tá? Falamos sobre os personagens, falamos sobre o Destruidor, que é o vilão, e agora nós vamos falar sobre a prensa de Gutenberg, né? Que foi
retratada dentro das Tartarugas Ninjas a partir de uma personagem também, que é a April O'Neil, né? Ela normalmente é retratada como uma repórter, uma jornalista, né? Então ela vai se assemelhar a essa função de imprensa e justamente fazendo comparação ali, né, analogia à prensa de Gutenberg, que vai fazer o que para aquela época do Renascimento cultural, né? Vai de forma muito importante divulgar conhecimento, né? Então, se você passava, sei lá, meses fazendo a cópia de um livro inteiro à mão, com o desenvolvimento da prensa de Gutenberg, né, ela vai fazer a produção de livros de forma mais rápida, né? Então, várias ideias ali que nós vamos conhecer depois como ideias dos filósofos iluministas vão começar a correr a Europa inteira, né, em panfletos, em livros, justamente por conta do desenvolvimento dessa prensa de Gutenberg. Ela também vai ser importante para o período que a gente conhece como Reforma Protestante, né? Então, vai ser um objeto que vai revolucionar a época. E, em seguida, aí eu vou deixar também um videozinho para que vocês possam compreender como funcionava essa prensa, tá, gente? Mas só para finalizar aqui falando sobre a prensa de Gutenberg e a relação com essa personagem, em um dos filmes dos Tartarugas Ninjas, o mestre Splinter, né, que é o rato lá que cria as tartarugas e tudo mais, ele vai dizer o seguinte para essa repórter, né? É uma frase bem simples que às vezes você está assistindo, você nem percebe o contexto por trás da frase. Ele diz o seguinte para April: você nos deu a liberdade. Então nós podemos fazer uma analogia seguinte, né? Que com o advento da imprensa, né, os jornais, os livros, né, a possibilidade de divulgar o conhecimento foi o que deu liberdade para qualquer pessoa, né? Então é aquela questão do conhecimento liberta. Se você tem conhecimento, você consegue fazer o que você quiser, entendeu? Tipo, é aquela questão de o conhecimento te leva aonde você deseja, né? Então, quando o rato lá, o Splinter, ele fala essa frase para a mocinha lá, a April, né, você nos deu a liberdade, ele tem um significado muito importante, que é implícito. Você tem que prestar atenção, sabe, com uma bagagem de conhecimento já, né? Porque as Tartarugas Ninjas, né, apesar de ser um desenho ali infantil, o filme também ser um pouco mais, né, mais tranquilo e tal, tem muito contexto histórico por dentro do filme, tá, pessoal? Se vocês pararem para analisar de forma crítica mesmo o filme, o desenho, vocês conseguem perceber nas entrelinhas essas mensagens, tá? E agora, por fim, eu vou deixar um videozinho para que vocês compreendam como que era o processo, né? Como funcionava essa... 1450, Mainz, Alemanha. Johannes Gutenberg. Ourives, empreendedor, inventor da prensa. Ainda é uma das maiores histórias na história das invenções. Pense no enorme impacto que ela teve. É muito difícil subestimá-la. Quem lê em silêncio, lê mais rapidamente. Mas quem realmente multiplicou a velocidade de leitura foi Gutenberg. No século XV, na Europa, os livros estão ao alcance do clero e dos ricos. Com a escrita à mão e muito trabalho, levou 3 anos para produzir uma cópia da Bíblia. Era como ter uma força poderosa, conhecimento, que estava trancado nesses objetos chamados livros. E quase ninguém tinha acesso a eles. Os chineses inventaram a prensa de madeira 700 anos antes. Mas era lenta e o trabalho era complexo. Os chineses já tinham inventado umas placas fixas que, hora a hora, permitiam multiplicar a quantidade de papel impresso. Mas a prensa multiplicou os livros. E isso assustou um pouco. Isso assustou porque significava que o livro ia chegar a todos os lugares. As pessoas conheciam a prensa de blocos de madeira.
Mas essa inovação iria se tornar um processo industrial. Uma fábrica de livros. Ninguém tinha feito isso antes. Um ourives por profissão. Ele esculpe suas letras no metal. Isso pode ser mudado de lugar, rearranjado, formando uma infinidade de palavras e sentenças. Para imprimir o texto, uma prensa de vinho modificada. Ele trabalhou em sua invenção por mais de uma década, mas agora ele ficou sem dinheiro. Ele convence um rico homem de negócios a vê-la em ação e investir nela se ela funcionar. Assim que alinhava o tipo na página, uma pessoa podia imprimir dúzias de páginas ou 1000 páginas. Isso não importava. A era da informação começa aqui. As primeiras imprensas, os primeiros jornais, foram esparsos, mas fundamentais, porque permitiam que, num continente tão grande, as pessoas tivessem notícias das ideias de outros lugares. Cada página impressa nos últimos 500 anos se deve à invenção de Gutenberg. Com um investimento de 800 florins, o equivalente a mais de $1000, sua prensa entra em produção. Ele imprime 800 cópias da Bíblia. Desde então, 6 bilhões já foram impressas. Agora os livros podem ser produzidos 1000 vezes mais rápido do que antes. 20 milhões são impressos em 50 anos. Assim que o conhecimento começa a se espalhar, fica ao alcance das pessoas comuns como nunca tínhamos visto na história humana. O paralelo que é possível fazer com a internet é uma boa analogia.